Uma mensagem do céu para você. Nós estamos ensinando as Escrituras, estamos agora na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Vamos continuar estudando os versículos deste capítulo 4, apenas lembrando que estamos estudando o Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios, a partir da visão de que o material que o apóstolo Paulo tinha à mão eram as Escrituras do Antigo Testamento, aquelas que Jesus disse que elas mesmas testificavam a respeito dele. Então, com certeza, assim como Cristo citava constantemente os ensinos a respeito dele que se encontravam na lei, na Torá, nos Salmos e também entre os profetas, da mesma forma que Cristo ensinou ali aos discípulos no caminho de Emaús, citando que tudo a respeito dele estava já revelado, como deveria ser o seu ministério, o seu sofrimento, a sua vitória final, o porquê, tudo estava escrito nos profetas, em Moisés, nos Salmos. E foi exatamente esse o tema que Jesus trabalhou com os discípulos, com os apóstolos, quando os encontrou após a sua ressurreição. E da mesma forma, Paulo está ensinando a igreja em Éfeso a partir do seu conhecimento, da sua formação básica, lá aos pés de Gamaliel, onde com certeza ele estudou as Escrituras do Antigo Testamento. E esse texto, que fala sobre a unidade do corpo de Cristo, está amplamente trabalhado no livro do profeta Ezequiel, quando fala de um novo coração, um novo espírito. É também o que Paulo está falando a respeito do corpo de Cristo. É este corpo que aprende, conhece a palavra de Jesus e é batizado com o Espírito Santo para poder entender, obedecer, praticar esta palavra e viver em unidade. Então vamos continuar nesta mesma visão, trabalhando a mesma visão de Paulo, de Cristo, que ele nos ensinou. Nós estamos aqui também ensinando para todos, ensinando as Escrituras para o Brasil, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus, prosseguir e conhecendo a palavra de Deus, crescendo em graça, em sabedoria diante de Deus. Então, justamente, Efésios capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, ao mesmo tempo que Paulo vem falando sobre a unidade, ele vem citando um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, como nós trabalhamos na última aula. Ele agora diz que nesta unidade há uma diversificação de dons e que a palavra graça aqui é aplicada como sinônimo de derramamento do céu, graça derramada, como batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, sobre a igreja, está aqui operando em nós, nos dá dom, nos ensina, nos capacita. A graça de Deus, ela dá a cada um na medida do dom de Cristo. O dom, Paulo vai dizer que os dons são variados, porém, nessa unidade do Espírito, na ação do Espírito, ele faz com que, embora sejam diferentes, variados, cooperam uns com os outros e formam o corpo. O corpo é formado por membros diferentes, que na unidade, juntas e medulas, vão cooperando para que o corpo se mova, trabalhe, realize a sua obra. Assim é o Espírito Santo na igreja. Nós somos membros, porém somos unidos, e o Espírito faz com que ele trabalhe, produza, realize o ministério de Cristo, consiga obedecer a Deus,
e fazer aquilo que agrada a Deus, realizar a boa obra, o ministério, trabalhar na seara de Cristo, servir a Deus com retidão, com correção, com sabedoria. Essa obra é do Espírito Santo, porque o Senhor nos deu já, como diz Ezequiel, o Senhor já nos deu um novo coração de carne. É através deste coração, mente em Cristo, renovado conforme a profecia de Ezequiel, que Paulo está dizendo que Deus vai trabalhar pela graça, pelo dom espiritual, pelo batismo com o Espírito Santo. Versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, dons no plural. Então, o tema será essa grandeza de Deus, que dá dons diferentes no plural, são variados, são diversos, mas eles se complementam. São eles que vão edificar um corpo. Este corpo vai agir. Este corpo terá membros para se locomover, para trabalhar, para produzir o ministério, para realizar a obra de Deus. É a igreja, o corpo de Cristo. E quem faz esse corpo ter habilidade, que são os dons, é o Espírito Santo, da mente de Cristo. Sabedoria, dons de ciência, dons de revelação. Nós realizamos, nós falamos, nós ensinamos, porque o Espírito Santo habita em nós e nos dá essa condição, nos dá essa sabedoria, nos dá essa disposição, nos dá essa força, nos dá essa autoridade, nos dá este conhecimento. Então, Paulo está aqui mencionando para que nós possamos entender que obra tremenda que o Espírito Santo realiza, dando dons. E aí a igreja produz, a igreja pensa e tem capacidade de realizar com habilidade, pelos dons que recebeu do alto. Subindo ao alto, levou o cativeiro da ignorância, o cativeiro da perdição, o cativeiro da morte, e deu dons aos homens. Ele está citando lá Juízes 5:12, falando a respeito do dom de Cristo, dos dons espirituais, os dons do Espírito, que são diversos, mas se complementam. O Espírito Santo trabalha com sabedoria no corpo, que é a igreja. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, nós realmente temos aqui ensinado, desde os nossos primeiros estudos sobre escatologia, a respeito dessa nossa posição entre a luz, somos alvo da luz e das trevas, das partes baixas da terra e das partes elevadas do céu. Nós temos que escolher as coisas do alto, buscar as coisas de cima, as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus, da glória de Deus. E nós temos um mundo espiritual ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, que habitam nessas partes baixas da terra. São lançados do céu para as partes mais baixas, para o Hades, para o Sheol, para o Sal, e ali há toda uma artimanha, ocorrem as potestades, os principados do mal, nessas partes baixas. E nós aqui estamos em constante batalha espiritual e temos que buscar as coisas de cima, as coisas da eternidade, as coisas de Deus. Temos que ser cheios do Espírito Santo para vencer o mal. Então nós temos realmente que buscar os dons do alto, aquilo que vem de Deus. Nós temos que olhar para cima, buscar a Deus, clamar a Cristo, ser cheios do Espírito Santo. Agora, esse é o tempo. Não espere a noite chegar, não espere chegar o dia mau. Você precisa estar revestido agora para vencer o dia mau, para vencer todo ataque das trevas. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então é Cristo. Isso aqui Paulo está mencionando que as Escrituras, o Antigo Testamento, falam de Cristo, ensinam sobre Cristo. Paulo está dizendo que ele aprendeu
Assim como Jesus ensinava ali aos discípulos no caminho de Emaús, Paulo leu as escrituras dos profetas, de Ezequiel, de Amós, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, e Paulo está dizendo: eu sei o que eu estou ensinando para a igreja em Éfeso. Eu sei que Cristo tinha que morrer, Cristo tinha que ser sepultado, porque ele tinha que vencer a morte, ele tinha que enfrentar o mal e vencer o mal, venceu o diabo, venceu a morte, venceu a mentira e ressuscitou e subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Isso é uma revelação do Espírito Santo, e Paulo está aqui declarando que ele conhece as Escrituras a respeito de Cristo e conhece o ministério de Cristo. Sabe que agora Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu o diabo, venceu o inferno, e que ele ministra do céu sobre a igreja. Ele envia o Espírito Santo, ele nos capacita, ele envia dons espirituais, ele cuida da igreja, ele dirige a igreja, porque ele do céu manda o poder, manda o Espírito Santo, derrama sobre nós. É por isso que nós temos a vitória. Nós temos que estar ligados a Deus, ligados ao céu, buscando as coisas que vêm de cima. De cima vem a vida, e lá de baixo vem o inferno, o mal, a morte, vem a derrota. Então nós temos que estar buscando as coisas do alto, onde Cristo está. Versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então são dons do céu. Termos essa sabedoria como apóstolos, entendermos a palavra de Deus, lermos as Escrituras e ela nos ser revelada, brilhar na nossa frente, Deus falar conosco, é porque nós temos o dom do Espírito Santo. Que ele veio do alto. Jesus venceu a morte, venceu o mal, venceu o inferno, as regiões baixas, ele derrotou e ele subiu acima de tudo, acima de todas as coisas, para cumprir todas as coisas. Diz aqui que ele subiu acima de todos os céus. Então ele nos manda o melhor dos céus, ele nos manda o poder de Deus, ele nos manda o Espírito Santo, e ele nos dá essa condição, essa formação de sabedoria, como apóstolos, profetas. Isso vem do céu, isso é dom de Deus, são dons da graça. Nós recebemos, nós precisamos buscar, nós temos que pedir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você busca conhecer a palavra e ora, Senhor, me batiza com o Espírito Santo para que eu possa entender esta palavra, praticar, ensinar, viver. O Senhor responde do céu, ele responde àquele que o busca em oração, àquele que clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, terríveis, tremendas, que você não conhece. Você então se tornará um apóstolo, um profeta, terá o conhecimento do céu, a revelação do céu, porque Cristo subiu acima dos mais altos céus, subiu acima de todos os céus, diz aqui o versículo 10, para cumprir todas as coisas, para então dar dons, realizar a obra de Deus. E nós somos co-herdeiros, somos participantes. O que Cristo recebe no céu, como nós estamos aqui repetindo, acima de todos os céus, ele compartilha conosco aqui na terra. Então ele tem para nos dar, basta que você creia e busque, e ore e clame a Deus, e Deus vai te dar esses dons da graça, dons do Espírito Santo, dons do céu. Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos aqui uma visão do céu olhando para a terra e querendo. Diz aqui a primeira palavra do versículo 12 de Efésios 4, é querendo. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, realmente, Cristo quer ver a sua igreja triunfante, quer ver a sua igreja na batalha e vencendo, aperfeiçoada, com dons, com um ministério abençoado, vitorioso, realmente levando a bênção de Deus para todas as famílias da terra, cumprindo as promessas de Deus em Abraão desde o início, desde o princípio até agora, e até em todos os tempos, até o fim. Ele quer ver uma igreja
abençoada, uma igreja revestida de poder, uma igreja aperfeiçoada, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, realmente, Jesus recebe no céu e ele logo lembra-se de nós. O Senhor não esquece de nós em nenhum momento. Ele quer compartilhar o melhor dos céus com o seu povo, com o corpo aqui na terra, porque ele quer uma igreja vitoriosa, uma igreja feliz. Ele então manda, capacita, ensina, dá dons, reveste de poder para que a igreja do Senhor seja uma igreja feliz, abençoada, uma igreja que glorifica a Deus para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui corpo é um só, muitos dons num só corpo. Há um mover para que os membros trabalhem, mas estão unidos pelas juntas, estão unidos, estão ligados uns aos outros. E quem faz este movimento do corpo com habilidade, com sabedoria, com discernimento, com conhecimento, é o Espírito Santo que promove essa ação maravilhosa, abençoada, aperfeiçoada, que trabalha realmente com frutos, com dons, com habilidades, com discernimento, com sabedoria, com ciência. Então, quem realiza essa obra é o Espírito Santo, para a edificação do corpo de Cristo, para que seja um corpo ativo, que serve bem, trabalha bem, realiza obras para a glória de Deus. Não é um corpo morto, nem um corpo adormecido, é um corpo vivo, o corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esse corpo vai crescer, esse corpo vai estar se desenvolvendo, tanto na fé, na habilidade dos dons espirituais para realizar a obra de Deus, quanto no conhecimento. Um corpo que vai desenvolvendo até atingir a estatura completa de Cristo, sendo o varão perfeito, é aquele que amadurece e aprende, domina, recebe o dom, tem habilidade para realizar o seu trabalho, para cuidar da sua vida, quanto a sua mente também, o seu conhecimento está se desenvolvendo até chegar a ser maduro. Então ele já tem habilidade física e conhecimento. É o varão perfeito. Ele vai ter a sua profissão, vai ter o seu trabalho, terá o seu ministério abençoado para a glória de Deus. Então quem realiza esta obra são os dons, é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. A graça que Paulo está dizendo na sequência, ela é fruto do batismo com o Espírito Santo. Essa superabundante graça, graça que capacita, graça que dá dons, que dá condição de realizar um ministério. Ministério é sinônimo de serviço, cada um na sua área e todos se complementando, todos já maduros, homens e mulheres, não são mais crianças, já têm formação para realizar o melhor para Deus, para a glória de Deus, com correção, com qualidade, com sabedoria. Nós sempre fazemos o melhor para a pessoa que nós amamos. Se a pessoa que nos ama nos pede para que façamos algo para ela, você vai fazer com capricho, você vai fazer com cuidado, você vai fazer com zelo. Você verá que você está fazendo o melhor para alegrar aquela pessoa, porque você a ama. Então, quando nós fazemos para Deus, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós fazemos sempre o melhor. E para fazer o melhor, você precisa do dom, da capacidade, do aprendizado. Então, você vai orar, vai aprender as Escrituras e será batizado com o Espírito Santo para realmente desenvolver da melhor forma, através do dom, do talento de Deus, do Espírito Santo que Ele te dá para Deus, com amor a Deus, você faz o melhor, entrega o melhor para a glória de Deus, você serve a Deus com alegria, buscando realmente que o Espírito Santo de Deus também se alegre com o seu ministério, com a sua obra. O versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, realmente é o Espírito Santo que vai te capacitar para você